carteira quando eu tirei a minha primeira habilitação. Aí era muito difícil, porque o meu pai também não tinha, não foi acostumado com isso, andava de cavalo, essas coisas. Pra mim melhorou muito. E depois eu falava com o pai, tá vendo, pai? Agora eu posso sair com vocês. Aí eu andava com ele. Aí ele muito naquela, tinha aquele receio de montar na garupa, né? Mas aí foi bem melhor. Aí depois que a gente casou, eu trabalhei na fábrica aqui na Abricampo e tirei a minha de carro. Pra mim foi igual eu falei com vocês que meu pai era contra a mulher ter, pra mim foi um orgulho, né? Eu poder falar assim, agora eu tenho. Eu me senti vitoriosa em saber que eu tava com a carteira, que agora eu podia ir e vir de onde que eu quisesse. Pra mim foi uma conquista e eu conquistei ela sozinha, porque eu não tive apoio pra mim conquistar ela pela primeira vez. Quando eu não tinha carteira, tipo assim, eu era de menor, né? Eu não tinha jeito de sair pra festa de noite, esses trem assim, que o pai só deixava nós ir até na casa do meu avô. Que tinha que guardar a moto na casa do meu avô, pra não deixar nós rodar na rua. Aí melhorou bem depois que eu tirei a carteira. Hoje em dia tem bem mais veículo na roça que antigamente. Hoje em dia um rapazinho faz 18 anos, a primeira coisa que ele quer fazer é comprar uma moto, né? Pra mim foi bom, porque tudo que todo rapaz novinho que fez 18 anos, o interesse dele é tirar uma carteira pra poder passear, Na né? festa. Poder ir na festa, essas coisas, né? É porque você trabalha na rua, aí, no Eti, né? trabalhar na rua, esses trem tudo, a gente tem mais acesso, né? Tranquilidade, né? Você não precisa de esconder de ninguém, né? Há 2 anos, mais ou menos, o meu cunhado trabalhava na Porto Alegre, ele sofreu um acidente, onde a perna dele ficou muito machucada, os médicos resolveram que seria melhor a amputação. Aí eles amputaram a perna dele, só que na época, todo mundo que tem carteira aqui, trabalha na rua, então não ficava ninguém aqui com ele para poder levar. E como eu tinha carteira, então nós ia praticamente todo dia na rua. 6 meses foi assim, praticamente todo dia. Aí depois foi amenizando, mas até pouco tempo ainda levava ele na rua. Se eu não tivesse carteira aqui, eu acho que ele teria mudado para a rua, porque ele não ia ter como frequentar a fisioterapia, os tratamentos que ele precisou de frequentar. Foi um dia que eu fui até na rua, eu tava pra rua entregando crochê e ele ficou com a minha cunhada. E na hora que eu cheguei em casa, meu filho com 39 graus de febre. Aí eu tenho carteira, eu peguei meu carro, eu sozinha aqui, eu peguei meu carro e fui pra rua. Cheguei lá, meu filho delirando no hospital, o médico já atendeu ele rapidamente, que eu com ele pequeno, eu dependo muito da minha carteira, porque eu fico muito aqui sozinha, só eu e minha sogra. Aí minha sogra mesmo, tem vezes que eu preciso levar ela no médico, essas coisas. Então pra mim faz muita falta. Eu aprendi crochê, eu tinha 5 anos com a minha mãe. Aí não trabalhava isso como renda, não tinha, era só pra mim, eu só fazia mesmo pra mim. Aí de um tempo pra cá, aí começou a usar muito roupa de crochê, aí eu fiz um vestido longo. Aí na hora que eu cheguei na festa, nossa, todo mundo ficou louca com o vestido. Aí eu comecei a usar isso como trabalho. Hoje eu faço muito crochê pra fora. Eu fiz até cartão de visita, tudo, e tô levando isso profissionalizando mesmo. Graças a Deus tá dando certo. E aí eu fico aqui, eu cuido da minha criação, que eu gosto de mexer com minha criação, e eu uso o crochê nas horas mais vagas. Eu posto nas redes sociais, eu sempre ponho nos meus status ou no Facebook, aí as pessoas até de fora mesmo me encomendam, só que eu gosto de ir pessoalmente porque eu faço sob medida. Aí a gente marca, encontra em algum lugar, eu tiro as medidas e confecciono e entrego. Eu não tenho interesse em morar nenhum. Toda vida eu fui da roça mesmo. A gente foi criado, nós dois fomos criados na roça, desde novo. A gente gosta de morar na roça. Hoje, com a mobilidade dele também poder trabalhar na roça é muito pouco. Então, como tem como ele trabalhar na rua, eu tenho como entregar meus crochê na rua, a gente prefere a roça. Antigamente, quando a gente ia na casa da minha avó, que chamava Geraldo, e usou tratar mais de visita, a gente, quando não tinha nenhuma moto, nem uma charrete, nem uma carroça, a gente ia a pé.
Aí depois as coisas do meu pai foi mudando um pouquinho, aí ele já comprou um charrete. Aí depois, depois de uns 5 anos, ele teve condição de comprar uma moto para poder movimentar com nós. Aí a gente tinha vezes que a gente não tinha nem como ir, quando não tinha condução. Hoje em dia, quando eu casei, eu já ando de moto, coisa que meu pai não deixava eu fazer, não deixava eu andar, que ele gostava mais que eu fizesse o serviço ali por perto, andava só no terreno dele, eu não saía de casa. Aí, hoje em dia eu saio de casa, eu passeio, hoje em dia eu posso fazer uma escova no meu cabelo que eu tenho tempo, posso fazer uma unha quando eu quiser, posso ir na rua com meu marido, voltar, comer o que eu quiser, que hoje em dia tem jeito da gente comer, fazer o que puder fazer, porque antes a gente não tinha nem condição de fazer. Nessa época eu ia na rua, quando eu podia ir, só de 4 em 4 meses, por causa, só para uma coisa que tivesse muita precisão, não sendo a gente não ia na rua não. Hoje em dia a gente tá mais fácil, porque a gente tem na carteira, tá mais fácil, eu posso ir na rua e ir e voltar na hora que eu quiser, não preciso de ficar pegando ônibus de escola, não preciso ficar pagando os outros para me levar. Eu acho que as minhas vendas vão aumentar, que eu vou poder arrumar mais freguês, que eu vou poder procurar os freguês na rua, arrumar lugar para me entregar, que eu vou ter mais pedido de salgado. Eu vou poder servir outras pessoas quando precisarem de que leve elas na rua, igual eu já precisei muitas vezes. Aí eu vou poder levar elas, que eu vou ter minha carteira, não vou ter preocupação com polícia. Eu acho que melhorou demais, porque antigamente a pessoa não tinha condução. Quando tinha uma condução, igual um Corga, igual esse aqui, era só os mais ricos. Hoje em dia todo mundo mais pobre tem uma condução, tem uma moto, já tem carro para poder andar. Então as coisas estão melhor, mas passei a viver mais no meio do povo, ter mais contato com as pessoas. Porque antes eu ficava assim, o mês inteiro em casa, sem ter contato com as pessoas. Hoje em dia eu saio, lugar que eu vou ter muita gente, os outros vêm cá na minha casa. Então a gente conversa mais com os outros, vai pra festa, então tá mais no meio dos outros. Sei tratar os outros. Hoje eu tô mais mudada, porque antes eu era uma pessoa vexada, tímida, sossegada e mais quieta no canto. Não tinha muito o que conversar com as pessoas. Hoje em dia eu tenho que conversar com as pessoas, tenho como agradar as pessoas, sei cativar as pessoas. Ajuda, porque se eu sei tratar um freguês, ele vai me ter eu ali toda semana, ele vai ser fiel a eu. Ele não vai dar preferência para o outro, porque tem eu que trato ele bem. Meu pai, nessa época agora, no finalzinho agora, ele já tinha moto, porque antigamente era só de charrete. E hoje em dia eu não gosto de charrete mais, eu caía demais de charrete. Eu não gosto mais. Meu dia a dia aqui na Granada é cuidar dos meus passarinhos, de uma horta e mexer com as plantações aqui, que eu tenho aqui no quintal e bater perna na rua. O meu dia a dia guarda ser nesse aí. Antes de eu ter a carteira, eu dirigia com medo danado, porque pagar uma multa é muito ruim, né? E a gente não tinha aquela liberdade de dirigir, porque carteira não é que dirige carro. Ela tem que ter ela para a gente dirigir, né? Mas o problema é esse. E agora, com a carteira, eu quero fazer uma pesquisa de preço das coisas. Eu tenho a carteira, eu posso pôr no bolso, montar numa moto e ir lá fazer tranquilo. Ou pôr minha família no carro e sair para passear sem medo de ser constrangido na estrada, né? E antes era que a polêmica só tinha que andar correndo, para aqui, para ali, todo lado é correndo. Hoje não, hoje é tranquilo, eu ando tranquilo, sai de casa tranquilo. É uma ferramenta, porque ele pode vender seus produtos tranquilo lá na cidade, pegar daqui, levar e trazer de lá para cá. Se a gente não tiver a carteira, como é que a gente pode ir lá e ficar tranquilo lá para poder vender as coisinhas da gente lá da roça, né? Então, tornou a carteira de motorista é uma ferramenta de trabalho, mesmo na zona rural, é uma ferramenta de trabalho. Antes era bem difícil, né? No começo, que a gente começou, não tinha carro, era uma dificuldade danada até para a gente ir na rua. Mas hoje, graças a Deus, depois meus filhos começaram a crescer, ficou bem grandinho, a gente pôde comprar um carrinho velho e já melhorou. Aí tirei a carteira aí que melhorou direito. A gente podia até passear, dar uns passeios de vez em quando, né? E hoje também com as meninas, a gente já podia até levá-las na praia para elas conhecer a praia, porque a gente tem o carro e tem a carteira, a gente tem a condição de ir, né? Levei elas, fiquei 9 dias lá na praia, elas aproveitaram. Eu não gosto de praia, não, mas fui obrigada a ir. Mas eu fiz essa casa, fiz até um adaptado, tipo compro uma padaria ali embaixo, né? Que eu tenho esse sonho de botar uma padaria para elas não gastar sair daqui para gastar serviço.
Então elas morar aqui, quando chegar a época da faculdade, elas quiserem fazer a faculdade, em Matipó, agora está pertinho, a gente pode levar elas e estudar, a gente traz de volta para trás. E na zona rural hoje tornou muito bom, porque nós temos o mesmo movimento que o pessoal da cidade tem. O modo de viver hoje ficou bom, com a internet, tudo fácil de a gente viver aqui na roça, todo conforto. E tornou melhor para morar do que na cidade, porque aqui não tem tanta zoeira, o ar é mais limpo, né? Então isso que eu acho da zona rural. Melhorou muito para a gente, a zona rural. Minha rotina é igual trabalho todo dia. Eu sinto falta até tem dia de ter que trabalhar. Eu convivo com minha mãe, com meu pai e meus amigos daqui de Granada. Essa é a minha rotina. Eu trabalho na suinicultura. Eu trabalhava antes numa produção de leite, aí agora eu trabalho na suinicultura. Se eu atrasar 20 minutos, esse atraso vai fazer muita diferença, que eu for para o meu trabalho de manhã, eu saio de lá às 5 horas, a aula começa às 7, então esse intervalo de 2 horas eu tenho que sair de lá, de Raul Soares, aqui em casa, tomar banho, jantar, e ir para a faculdade. Da faculdade, mais 1 hora, é puxado, porque aí eu saio de lá 10 horas, 11h30 eu estou em casa. Então é puxado. No outro dia cedo tem que sair cedo de novo para trabalhar, aí você fica com aquela correria. De Granada a Raul Soares eu vou de moto. E o trajeto até na faculdade eu vou de carro. Antes de eu ter a carteira, eu andava de moto. Eu ficava fugindo das polícias, né? Dava volta nas ruas que eu sabia que tinha polícia, eu saía fora, talvez encontrava de frente, dava uma despistada para evitar deles me parar. Se me parasse, eu corria deles também, saía fora, que se eles me pagassem, eu estava sem carteira. Era assim, era difícil. Verdade. Já aconteceu comigo um dia, eu estava indo aqui para Raul, aqui, ó. Aí um cara... Ele era casado e casou com a minha prima. Esse cara, ele tava... eu passei de carro e os polícias na frente. Os polícias estavam parando, tudo que passava, parava. Eu passei, rapaz, sem carteira. Na hora que eu vi, fiquei todo tremendo. Falei, ô merda, os polícias vão me pegar. Isso foi, deu sinal pra mim e fui embora. Justo o cara que tinha carteira, parou e passou e parou ele. Se para ele, eu tava vazado. E a gente já tá com carteira, o documento do carro tudo direitinho, eles vão passar e não vai ter nada disso. A sensação de alívio, né? Que aí você pode movimentar, você sabe que você tá tranquilo ali, não tem essa preocupação de você sair de casa e ficar escondendo, ou as pessoas avisando a gente, a polícia tá na rua, você vai a pé. Tem isso, sabe? Aí não tem disso mais. E precisa de ir na cidade, sempre precisa ir na cidade. E é longe, né? Aí pra pessoa ir procurar um médico, para um hospital, e falta recurso na área de roça, não tem essas coisas. Aí fica mais facilidade. Até mesmo um lazer, a pessoa quer sair para jogar bola em algum outro lugar, uma festa, a carteira ajuda sim. Há um tempo, quando eu era criança, o pessoal tinha muita bicicleta, tinha cavalo, muita gente andava de charrete. Aí hoje sempre, você não vê, é muito poucas pessoas que têm essa charrete de bicicleta para andar, não tem. Sempre quem tem uma moto, quem mora na roça, ou tem um carro. Tenho orgulho de morar aqui sim, que aqui eu nasci, fui criado, conheço todo mundo aqui. Todo mundo me conhece desde criança, então eu prefiro, eu não gosto de cidade, não sente bem na cidade. Se a gente for na cidade para passear na casa de alguém da família da gente, a gente já fica pensando, eu tenho que voltar, não é lá no meu lugar não. Aqui a gente mexe com as criação para começar, né? A gente toma conta das criação, né? Tira leite, faz queijo. Nós tem pica capim para tratar do gado. E quando é plantar roça, eu planto um pouquinho também, milho, feijão para despesa, a gente planta.
Então tem muita coisinha que a gente faz. Igual, por exemplo, eu vendo os ovos que aqui da roça, vendo frango quando tem, vendo galinha. Então aqui a gente vende tudo que a gente tem. O pouco que a gente tem, né? É pouco, mas dá pra gente sobreviver, né? Eu ajudo aqui com as coisas, ajudo na casa. Quando precisa serviço na roça, ajudo. Era difícil, porque só de entrar na cidade e ficar pensando assim, nossa, corre perigo de polícia me pegar. E ainda, por eu ser menor, ainda era mais perigoso ainda. A gente saía daqui, eu ia dirigindo o carro e a gente deixava ele lá no final da lavra para não correr o risco dos policiais pegarem. Que eu estava fazendo uma coisa errada e que não deveria continuar desse jeito. Mas graças a Deus, tirei. É igual eu sempre falo, antigamente era tão difícil, até quando nós era pequena, ir para a escola, era a pé que nós tínhamos que andar, tinha dificuldade de nós andar de distância longe a pé. Hoje as coisas se tornou muito mais fácil, porque hoje tem o carro escolar para poder os meninos para a escola. Então as coisas melhorou muito mais do que antigamente. Nossa, é uma tranquilidade de poder entrar na rua, tipo assim, nossa, graças a Deus. Agora pode entrar tranquilo, sem correr risco nenhum. É igual quando chegava na rua, aí falava assim, tinha que arrumar um para poder ir no posto. Nossa. Quando não arrumava, eu tinha que passar num galãozinho lá, buscar gasolina e trazer e pôr no carro. Então agora se tornou mais fácil. Igual ela tirou a carteira, aí outro dia nós já levamos o carro na oficina, já levou lá no posto, já pagou gasolina, voltou tranquilo. Então quando eu preciso fazer minhas entregas também, ela já roda comigo na rua. A Antônio brincou que ia vender aqui, nós íamos embora pra rua, ela queria que alugasse uma casa na rua para poder estudar, né? A Antônio falou, então eu vou vender isso aqui, eu vou mudar pra rua. Eu falei assim, não vai não. Eu quero ficar na roça, eu quero estudar, mas quero ficar na roça, eu não quero sair da roça não. Nossa, me ajudou bastante. Tipo, minha mãe precisa entregar queijo, aí eu vou lá e levo minha mãe até onde o lugar que precisa, aí entrega. Você precisa ir em tal lugar, chega muito mais rápido. Se pudesse, eu continuaria o resto da minha vida aqui, vivendo aqui, porque aqui é muito tranquilo, muito gostoso. Os animais, tranquilidade. Pescar, né, Luana? Pescar, andar a cavalo. Uma paz, um sossego, que nenhum outro lugar tem pra mim. Ela vai ficar na rua, isso aqui não liga. Mamãe, vem buscar que eu vou ficar aqui na rua, não. Eu quero ir embora. Tô enjoada de ficar aqui na rua. Nossa, eu fiquei feliz demais. Só de... Não tem nem como explicar, eu fiquei muito feliz. Ficou até sem fala, né, Luana? Foi. Primeiramente, ela foi pra lá, ajudar ela a me ligar, deu horário, não ligou. Daí um cara já ligou pra mim e disse assim, mãe, você acredita? Falei, o quê? Falei, tomou pau. Falei, não, mãe, fui aprovada. Ela nem aguenta nem falar.